Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente, né, hoje a gente fala, né, sobre a transfiguração de Jesus, né? Que a gente, né, sempre possa, né, estar dispostos a ouvir o que Jesus nos fala, né? Então, que nós possamos, né, sempre, né, escutar o que Jesus nos diz, porque ele é o Filho amado do Pai. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 15, versículo 5 a 12, depois o versículo 17 a 18. Gênesis capítulo 15, versículo 5 a 12, depois o versículo 17 a 18. Então, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse a ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: A tua semente tenho dado a esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Então, essa primeira leitura, né, fala pra gente, né, sobre a aliança de Deus com Abraão, né? Então, que nós realmente, né, possamos sempre, cada vez mais, fazer a vontade de Deus, sermos fiéis a Ele, né? Para que Deus também faz uma aliança conosco. Então, nós devemos ser fiéis a Ele, colocar em prática a sua palavra, né, e fazer sempre a vontade dele na nossa vida, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21, e depois do capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21, e depois do capítulo 4, versículo 1. Irmãos, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos, aos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então,
essa segunda leitura mostra pra gente, né? Paulo aqui na carta aos Filipenses, ele pede para que nós sejamos imitadores de Cristo, né? Que nós possamos ser imitadores dele, né? Que nós possamos, né? Fazer, né? O que Deus nos pede, né? Fazer, colocar em prática o que Jesus nos diz, né? Então, Paulo fala aqui, né? Ele transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Então, que nós possamos, né, viver de acordo, né, com os ensinamentos de Cristo, que nós possamos levar para a nossa vida os ensinamentos de Cristo, né, que nós possamos colocar em prática e escutar o que Ele nos fala. Tá certo? É isso que a leitura do Evangelho hoje vai falar pra gente. E hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. Por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então, né, o mistério luminoso da transfiguração de Jesus realizou-se enquanto Jesus rezava, né? Enquanto Jesus rezava, o rosto de Jesus se transfigurou, né? E aí desceu uma nuvem luminosa que disse: Este é o meu filho amado, escutai o que ele disse, né? Então, junto com Jesus, né, estavam Pedro, Tiago e João, né? E deste modo, né, esses apóstolos fizeram a experiência, né, de serem incluídos na oração de Jesus, né? Então, durante a oração de Cristo, a aparência dele mudou, né? E sua roupa ficou muito branca e brilhante, né? Então, Lucas aqui ele evidencia que Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas, né, da escritura, da antiga aliança, né, conversam com Jesus. Jesus que estabeleceu a nova aliança, né, quando ele partiu o pão e o vinho, né, e transformou eles em seu corpo e em seu sangue na última ceia, né? Então, tanto Moisés quanto Elias desejavam ver a glória de Deus e a sua face, mas não a puderam contemplar, né? Agora, em Cristo, né, Deus feito homem, podem contemplar, né, a face de Deus no Verbo encarnado através de Jesus, né? Então, eles conversam com Jesus acerca da sua morte que estava se aproximando, né? Afinal, nós estamos no tempo da Quaresma, né? E nesse tempo da Quaresma nós refletimos sobre isso, né? Então, aqui, né, a gente fala também da importância da nuvem, da importância, né, de fazer o que Jesus, fazer o que a nuvem, né, luminosa disse, né, a nuvem luminosa que desceu e disse: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, que nós possamos sempre escutar o que Jesus
nos dias que nós possamos guardar e também colocar em prática as palavras de Cristo na nossa vida, tá certo? Fazendo sempre, né, a vontade do Pai, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.